o Messias Júnior. Boa tarde, Messias, que é o secretário-geral do PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido do governador Wilson Martins, né, do Cid Gomes, aqui, governador do Ceará também, e do governador de Pernambuco, que é Eduardo Campos. O Messias é um homem mais partidário, não que os outros não sejam, mas acompanha as ações, inclusive nacional, e tem visto a movimentação socialista a nível de 2014, Messias. Qual é a visão hoje dos socialistas nacionais? Porque o nome do Eduardo Campos tem crescido. É apenas uma impressão do brasileiro? Será abortada essa ideia dele ser candidato à presidência? Essa é a imagem que nós queremos descrever para o nosso telespectador. O que o seio nacional do partido está sentindo? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, os telespectadores do Jornal Agora. Eu faço parte da direção nacional do PSB, como bem você disse. Há muito tempo eu estou no partido e acompanho de perto o crescimento do partido. E trouxe até alguns números aqui para que o seu telespectador possa sentir o porquê essa ansiedade dos militantes, dos filiados do partido em ter uma candidatura a presidente da República, tendo o Eduardo Campos como o candidato a presidente. Vejamos o seguinte, eu trouxe esses números para você aqui, me permite? As 3 últimas eleições para prefeito. 2004, nós elegemos 173 prefeitos, crescemos de 2000 para 2004, 30,08%. Em 2008, nós elegemos 310 prefeitos, aumentamos 79%. Em 2012, saltamos de 310 para 444 prefeitos eleito pelo PSB, 42,90%. Nesses 12 anos, é o partido crescendo lá na base, lá na cidade, né, nos municípios. Um outro quadro aqui interessante, fazer um comparativo, de 2008 e 2012, em 2008 o PMDB tinha 1.201 prefeituras. Em 2012, 1.026. Teve uma variação negativa de 14,57%. O PSDB, 791 prefeitos em 2008, retrocedeu para 702 em 2012, tendo uma variação negativa de 11,25%. O PT, de 558, aumentou para 635, uma positiva de 13,80%. O PSD não tinha em 2008 e elegeu 497 prefeitos. Não dá para a gente ver a variação. E o PSB, 310 para 444, subiu 42,90%. E o que é que isso representa, Silas e telespectadores do Meu Norte? Em termos de número, de milhões de pessoas governadas por siglas. Pega o PT. Em 2008 governava 20%. Aumentou para 27,6%. Ou seja, teve um aumento de 36%. Detalhe, ganhou São Paulo, a maior capital, né, do estado do Piauí. O PMDB, de 28 milhões, governa agora 22. Uma variação negativa de 20%. O PSDB governava 17, está governando 18,3%. Uma variável de 17% a mais. E o PSB? O PSB saiu de 7,6 milhões para 15,3 milhões. 101% de crescimento. E aí, com os números desses, é de empolgar qualquer militante, qualquer filiado. E aí vamos para um número mais recente. Eduardo Campos, em nenhum momento, ele se colocou e antecipou as eleições municipais, as eleições presidenciais. Eu sou candidato a presidente da República. O que ele disse, eu repito aqui, ele tem dito nas nossas reuniões, devemos ganhar 2013, para poder discutir 2014. Porque em 2012 nós perdemos. O PIBinho foi 0,9%. Fala-se em 3% do PIB agora, mas já está aí o mercado, já estão especulando que não vai chegar a 2, 2,5%. Estamos torcendo por isso? Não, o PSB nunca jogou quanto pior, melhor. Pelo contrário, o PSB, pensando no Brasil, cortou às vezes na própria pele. Você lembra que a Dilma, em maio de 2010, a eleição foi em 2010? Foi em 2010. Em maio de 2010, ela tinha 17%, o Serra tinha 36% e o Ciro estava na frente.
da Dilma, pouco na frente. E pelo projeto que nós participamos, de inclusão social, de fazer com que milhares e milhares de pessoas saíssem da miséria, né, e tivessem uma vida social melhor, nós cortamos na própria pele. Então nós fizemos isso. Nas eleições municipais, eu trago outro dado aqui interessante para você, em termos de apoio recíproco. 2012? 2012, né? O partido que mais apoiou o PT foi o PSB. Nós apoiamos o PT, o PT encabeçou a chapa conosco, em 413 coligações. O PMDB, em 387, comandados por petistas. Mas, no entanto, o que nós estamos vendo é que o aliado preferencial não é o PSB, é o PMDB. Aí como é que você quer que a gente consiga dormir com um barulho desse? Vamos ver lá a Câmara Federal? Câmara Federal, nós tínhamos um candidato a presidente da Câmara, Delgado, de Minas Gerais. Júlio Delgado. PT apoiou quem? PMDB. Lá no Senado, nem se questionou. Tirou-se, não, é o Renan Calheiro, mesmo tendo milhões e milhões de assinatura, internet, o povo batendo, não, o Renan não pode, Caçado já renunciou, não sei o quê, aquela história todinha, e o PT bancou. O PMDB, 5 ministérios. Aumentou, está querendo aumentar para 7. O governo antecipou as eleições. Fez no início uma certa organização, em termos de história de corrupção, nos ministérios e tal, voltaram quase os mesmos para as pastas. E agora, no final de governo, criando mais um cargo. Ou seja, antecipou a eleição. A preocupação do PSB, viu, Silas, é ganhar 2013. Essa é a nossa preocupação. Agora, não vamos deixar de fazer política, porque o PT quer que a gente deixe de fazer política de forma alguma. E não vamos aceitar também criar intriguinha dentro do PSB. O projeto do PSB está acima de projeto pessoal de qualquer um. Eu não digo intriguinha, mas intrigonas. Porque a presidente Dilma esteve no Ceará e beneficiou o governo do Ceará e de lá já saiu ouvindo discurso que, como, por exemplo, não é hora do PSB. Os irmãos Gomes disseram isso. Mais tarde, o Léo até citou ontem aqui, o ministro da Integração Regional disse: eu, em qualquer circunstância, estarei com a Dilma. Deixa eu te falar aqui, para ficar claro aqui para o telespectador, a hora do PSB, quem decide é o PSB. O PT decide, mas no PT. O PT decide se a Dilma é candidata ou o Lula. Se apoia A ou B, não. Se mantém ou não. Agora, o PSB, né, isso aqui que incomoda às vezes, né, porque o PSB é um partido de projeto, um partido que foi criado de projeto de nação, foi criado em 46, a gente vem crescendo simultaneamente, desde João Mangabeira, que foi ministro do Trabalho, passando por Miguel Arraes, botamos uma candidatura aonde nós íamos depois apoiar o Lula no segundo turno. O primeiro vice do Lula foi do PSB. O PSB é um partido que pensa o Brasil, pensa a nação. O PSB hoje... Nós não vamos fazer de forma nenhuma decisão precipitada e irresponsável. Você é um militante, inclusive, do PSB Nacional. Você participa de muitos encontros. Você vê esse anseio, por exemplo, se o PSB fosse compor com a presidente Dilma, o PSB estaria longe de pensar o lançamento de uma candidatura? Eu não entendi muita... Se o PSB... Porque eu noto, você disse assim, o PT está preferindo o PMDB. O PMDB é muito maior do que o PSB hoje. O PSB cresceu mais do que o PMDB porque era pequeno. Proporcionalmente. Né? Proporcionalmente, mas o PMDB é muito maior. Aí entenda bem, o PSB estaria tentando galgar esta vice-presidência, esse espaço do PMDB? Não, de forma alguma. Eu acho assim, o que nós queremos é respeito. Entendeu? E se a gente participa de uma aliança, é natural que qualquer partido queira crescer. Nós queremos apenas crescer. E teve uma oportunidade de crescimento lá no Congresso Nacional. Onde é que estava o nosso aliado de projeto? Uhum. Quem é aliado, né, do Lula e da Dilma de projeto de nação? É o PMDB? É a pergunta que a gente faz. Seria a presidência da Câmara Federal, por exemplo? Não, o PSB luta como qualquer partido para chegar ao poder. Claro. Não tenha dúvida. Então, nós não queremos antecipar. Eu coloquei esses fatos aí, claro, para até colocar, porque às vezes passa, né, entre linhas, e aí os petistas às vezes trabalham muito com o emocional, né, diz, é muita ingratidão. Aí eu mostrei que não há ingratidão. Pelo contrário, né, na época daquela história do mensalão,
Foi o PCdoB, o partido aliado, que segurou as rédeas lá no Congresso Nacional, né? Quando, se não tivesse uma discussão profunda ali, tinha feito o impeachment do Lula. E o PSB junto. Enquanto nós vimos aqui no Piauí, você sabe disso, a grande imprensa sabe disso, militantes, deputados federais, ou deputado federal do PT, que se escondia. Na hora que ele voltou à popularidade, foi o primeiro a aparecer do lado. Ou seja, aonde é que tem gratidão nisso? De forma alguma, nós não estamos pensando... Agora, é bom que a gente esclareça essas questões, porque fica chato no meio político. Às vezes fico tentando botar um carimbo. Há um entusiasmo. Nós não temos de ingrato. O PSB é um partido muito grato. Agora, nós pensamos no Brasil. Há um entusiasmo de parte do PSB, mas há uma moderação por outra parte. Por exemplo, o vice-presidente teve naquele dia aqui que você trouxe ele, né? Foi até ministro das Ciências e Tecnologia, e disse, olha, não pense a esquerda que vai... Nós seremos o Viagra da direita. Nós seremos o Viagra da oposição. Da oposição. Nós não vamos ser Viagra de oposição. O que ele deixou de dizer? E a oposição está animada com a candidatura do Eduardo Campos, com a do Aécio, com a possível até do Serra em outro partido. Aí eu vejo o vice-presidente dizer, nós não vamos ser Viagra da oposição, eu acho que ele joga um balde de água fria em cima dessas pretensões do Eduardo Campos. Aí você vê a propaganda nacional do Eduardo Campos com críticas inteligentes, mas contundentes. Praticamente ele disse, eu quero vencer 2013, mas ele vai apontando por que tem medo de não vencer 2013. É verdade, porque o verdadeiro amigo, Silas, não é aquele que só bate nos ombros da gente. É aquele que aponta, né, os defeitos e, ao mesmo tempo, aponta soluções. Nós queremos mais. E isso que o Eduardo está colocando, e isso que foi dito no programa eleitoral. O Brasil quer mais. Por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família não pode ser um programa de Estado. Ele tem que ser, como é, um programa compensatório, né? Para servir, né, para incluir, mas não pode ser para o resto da vida. Você imagina hoje, né, nós temos que rediscutir como é que a nossa economia, como é que o nosso mercado, né, sustenta o trabalhador quando fica desempregado, é o seguro-desemprego, né? Tem pessoas que pedem seguro-desemprego para passar 4 meses desempregado. Nós temos que rever essas questões, porque aí não tem indústria, não tem comércio que sustente, porque nós estamos deixando de aplicar mais na saúde, mais na educação, mais na segurança, mais na estrada, na energia que você estava falando aqui, é correto? Ou as nossas energias? É um absurdo. Né? Como é que nós vamos crescer o país desse jeito? É meio complicado. Messias. Então nós fazemos essas críticas no sentido de avançar, querer mais. É isso que nós queremos. E um número também que saiu até na revista Veja, você me falava aqui, que 5% apenas do eleitorado conhece Eduardo Campos. Esse número aqui, inclusive, que anima a gente, né? Que saiu na Veja dessa semana, na coluna Radar, né? Dilma tem 53%, uma pesquisa feita pelo PSDB, não foi por nós, está lá na coluna. Dilma tem 53% das intenções de voto e é conhecida por 97% do eleitorado. Pelo Brasil inteiro, praticamente. Marina tem 18% de intenções de voto e é conhecida por 77% do eleitorado. Foi candidata, né? Claro. O Aécio Neves tem 15% das intenções de voto e é conhecido por 52% do eleitorado. E o Eduardo Campos está em quarto lugar com 4%. E tem 5% de conhecimento, ou seja, que conhece o Eduardo. Ou seja, se você fazer uma proporção aí, dá mais ou menos 80%. Ele é o novo, hein? Né? Então quem conhece Eduardo... Esses números aí, ele aparece como novo, eu posso votar no Eduardo. Ele tem 90%, Silas, de aprovação. E um detalhe, se você for observar, os candidatos foram 176 reeleitos do PSB. Cresceram, correspondeu a 71% dos prefeitos que concorreram à reeleição. E a média nacional não chegou a 40%. Significa dizer que o PSB tem um modelo de gestão. E, capitaneado por Pernambuco, não tem a menor dúvida sobre isso. Então o PSB vai continuar nesse caminho aí, pode realmente sair com a candidatura. Estarei quinta-feira na reunião do MPS, Movimento Popular Socialista, congrega organização não governamental, associação de moradores, clubes de mãe, um movimento mais popular do partido, né, em reunião lá em Brasília, com a Erudina, com o primeiro secretário nacional, doutor Carlos Siqueira, discutindo o nosso crescimento. Para você ter ideia, dia 5 de... Aproveito até o ensejo, se me permita, né, para homenagear e parabenizar os líderes comunitários. No dia 5 de maio, é o Dia Nacional do Líder Comunitário, e o PSB foi o único partido que, em 9 estados,
realizou atividades, inclusive aqui no Piauí, onde nós fizemos na Associação dos Moradores do Itararé, com o Chimba, e no Mucambinho, com o Mendes. E vocês vão, inclusive, traçar estratégia para tornar o Eduardo Campos mais conhecido no país, né? Não só o Eduardo, mas principalmente o nosso projeto, né, de nação e, claro, evidentemente, mostrar o que nós estamos fazendo. O povo precisa conhecer também, né? Muito obrigado, então, Messias Júnior. Eu que agradeço a sua oportunidade e aproveito aqui o ensejo, né? O partido tem até setembro para quem quiser se filiar. Exerça a sua cidadania política, o PSB está aí, é o número 40. Tá certo, então tá aí, vamos lá.